Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins. Um curso diferente porque nós apostamos em você. Nós hoje vamos finalizar nosso tópico de acentuação. Não é um bicho de sete cabeças, a reforma não nos prejudicou, ao contrário, nos auxiliou bastante. Quem acha que a reforma foi benéfica depois da aula passada? Muito benéfica. Depois da aula passada a gente percebe claramente, né, que as regras ficam mais simples, enfim. É o medo do diferente, é o medo da mudança. Mudar nunca é algo fácil, mas é algo possível. Nada de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Bom, ficaram alguns tópicos e depois que nós trabalharmos com esses tópicos, nós vamos fazer exercício, tá? Olha aqui. O uso do trema. O grande problema do uso do trema não é o trema em si, porque o pessoal diz assim, não, o trema é fácil porque já tinha sido retirado, não tem problema. Só que vejam o seguinte, se lá na prova vocês encontrarem a afirmação de que na palavra 50, nesta palavra e nesta palavra, nós tínhamos trema. Então, se lá na prova eles perguntarem para vocês que depois do novo acordo ortográfico foi retirado o trema de todas essas palavras, verdadeiro ou falso? Após o novo acordo ortográfico de 1990, foi retirado o trema de todas essas palavras. Verdadeiro ou falso? Maria José diz falso, Dri diz verdadeiro, Ana diz verdadeiro, Átila? Cheguei agora, não me sinto capaz de opinar. Reparem, isso aqui é falso. Por quê? Nós temos duas pronúncias para a família QU e GU. Se eles estiverem antes do I e do E, ok? Se eles estiverem antes do I e do E, o U será pronunciado de forma átona ou pronunciado de forma tônica. O que é átono mesmo? É aquilo que tem algo a menos. Tônico é o que tem algo a mais. Você lembra logo de tônico capilar. Vai te dar uma força, uma energia no cabelo. E aí você tem aqui, como é que nós identificamos? O U, ele pode ser, sendo átono ou tônico, ele vai ser átono quando ele for uma semivogal. Lembram o que é uma semivogal e uma vogal, né? Semivogal, menor duração, vogal, maior duração. E ele vai ser tônico quando ele for vogal. Antes do novo acordo, todas as vezes que nós pronunciássemos o U, porque na família QU e GU, nem todo U é pronunciado, tá? Tem, por exemplo, queijo. Queijo, eu falo queijo? Não. Então, quando eu apresento a palavra queijo, o QU deixa de ser uma vogal ou semivogal, né? O U deixa de ser uma vogal ou semivogal, para se tornar junto com um dígrafo. Lembra o que é dígrafo? Duas letras com apenas um som. Em queijo, nós temos duas letras no QU e apenas um som, tá? Antes do novo acordo, haveria trema quando a pronúncia do U fosse uma pronúncia de semivogal. Quando em uma pronúncia de vogal, acento agudo. Mas isso significa dizer que você tem de saber o que é vogal, o que é semivogal e identificar bem essa relação na palavra. Em 50, como é que eu separo as sílabas? Sim, quen, tá. Entre o U e o E, qual é o mais prolongadamente pronunciado? O E. Então, o E eu vou chamar de vogal, o U eu chamo de semivogal. Na mesma sílaba, significa dizer que eu tenho um ditongo. É um ditongo crescente ou decrescente? Decrescente? Crescente, porque primeiro vem a vogal, que é menor duração,
e depois a vogal maior duração. Em líquido, nós temos líquido. Mas a sílaba tônica é o li, ok. Mas entre o e o i, qual é a vogal? O i. Líquido. Quido. Tá vendo? Eu tenho um prolongamento maior, portanto, aqui é vogal e aqui é uma semivogal. Se o U é semivogal, ele tinha o trema. Hoje o trema foi retirado, permanecendo apenas em palavras de origem estrangeira. Quem nunca viu Miller, né? Eu nem lembro se esse Miller é com um L ou com dois L's, não lembro. Acho que é com dois L's, né? Eu acho que é com dois L's. Isso aqui é um substantivo próprio. Então, como é um substantivo próprio de uma língua estrangeira, aí a gente conserva o trema. Mas em palavras do português, nós retiramos o trema de palavras que tenham vogal e semivogal. E a semivogal seja o U das famílias QU e GU. Só que como é que nós pronunciamos essa palavra aqui? Como essa palavra é pronunciada? Argui? 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 Argui, não é? Então, como eu separo aqui, qual é a vogal? O U é vogal e o I é semivogal. Se fosse arguir, nós teríamos um hiato. Teria a separação e colocaríamos aqui um acento por se tratar de um hiato tônico sozinho, tá? Aí, como aqui não é a mesma situação da de cima, não havia trema, porque trema é para semivogal. Quando havia este fenômeno, sendo, portanto, uma vogal, colocávamos um acento agudo. Então, como é que vai ficar? Hoje, depois do novo acordo ortográfico, também não temos nem o acento agudo, nem o trema. Só que quando o concurso pode colocar essas três palavras e perguntar se as três palavras perderam o trema. Eu posso afirmar isso? Porque embaixo não era trema. Embaixo era acento agudo. Perdeu a acentuação em todas as situações, mas antes era agudo, não posso marcar. Deu para entender direitinho? É porque a gente começou a abolir antes de 90. Entendeu? Aí 50 a gente consegue. Por que 50 a gente conseguia registrar? Porque 50, afinal de contas, estava na nota de 50 conto. Então, assim, nós analisamos. Só que líquido, se eu pronunciasse líquido, podemos ainda ter as duas pronúncias, líquido ou líquido. Em líquido, eu tenho trema. Eu tinha o trema. Hoje, depois do novo acordo ortográfico, não mais. Nem o trema, nem o agudo. A família QU e GU perderam o trema e o acento agudo. Eu não acentuo mais nem sendo átona, nem sendo tônica, esta vogal U. Só que a massa de informação, a massificação da informação é sobre somente o trema. Porque o acento continua em outras palavras. Porque o acento continua em outras palavras e a gente acaba não focando. Deu para entender direitinho? Beleza. Os acentos diferenciais. Havia muitos acentos diferenciais. Foi outra bênção aqui do novo acordo. Havia o acento diferencial para diferenciar o verbo parar. Em para, ela para o trânsito. E medidas para o trânsito, tá? Então, você tem aqui duas classes gramaticais distintas. A palavra átona ou tônica não vai servir somente para a tonicidade. Vai servir também para a classificação das classes gramaticais. Rose, como assim? Existem classes que são átonas e existem classes que são
tônicas. Quais são as classes átonas? Aquelas que fora do contexto não têm significado. A preposição para é uma classe átona. E o verbo, ele tem um significado fora do contexto. Então, como se escrevia da mesma maneira, para diferenciar uma classe átona de uma classe tônica, nós colocávamos o acento na classe tônica, ok? Por isso que é um acento de diferenciação. É para diferenciar uma palavra da outra quando essas tiverem sentido, grafias iguais, ok? Deu para entender direitinho? Vitória, você vai morrer de vergonha eu revelar isso, mas eu sempre revelo isso. Vitória, ela era fã de Rebeldes. Vocês sabem o que é Rebeldes? Rebeldes é uma novela mexicana. A origem no SBT. Era SBT, né? Na Record? Ah, não, mas foi tá. Eu acho que... Porque a Record produziu a novela Rebeldes no Brasil. E é uma daquelas novelas que o pessoal canta. Eles tinham uma banda também, Rebeldes. Tinha um menino nessa banda Rebeldes daqui do Brasil que era muito parecido com o lobo de Crepúsculo, Jacob. Micael, um moreno forte. Você não lembra, não? Ah, eu achava que parecia. Eu acho que ainda que parece. Não, acho que Micael é mais bonito. Micael é mais bonito do que o lobo. Aí Vitória comprou, o pai de Vitória ficava comprando as revistas para ela colecionar de Rebeldes e tal. Aí Vitória comprou, eu estava com uma dessas revistas e eu abri. Quem estava no pôster central? Micael. Sem camisa. Aí havia a inscrição. Micael em um momento para tudo. Olha a ambiguidade disso. Não é? Porque não tem mais o acento. A diferença nesse momento é que ele havia colocado com o hífen porque representava uma palavra apenas, né? Aí que caiu a ficha. Mas quando eu li a primeira vez e não reparei o hífen, eu falei assim, como assim? Tipo assim, não estou entendendo. Aí eu tive que ler de novo. Um momento para tudo. Que é uma gíria hoje. Todo mundo, para tudo. Não é para preposição. É para o verbo. E aí, como perdeu o acento, uma frase desse tipo provoca uma certa ambiguidade. Quando se provoca ambiguidade, o novo acordo possibilita que você ponha o acento para que essa ambiguidade não ocorra. Então, é a mesma possibilidade que nós temos em forma e forma. Forma e forma mesmo, grafiações diferentes. Mas em determinados contextos você fica meio confusa se é forma ou se é forma, e por isso em forma você coloca o acento diferencial. Nós temos basicamente um acento diferencial de 3 tipos, tá? Um acento diferencial de tempo verbal, que acontece só com o verbo poder. Ele pode e ele pôde. Um acento diferencial de classe, com a preposição por e o verbo por. Vocês sabem o que é isso aqui? Coa do verbo coar. Havia acento de diferenciação para o verbo coar. Mas se havia acento de diferenciação para o verbo coar, é porque há uma palavra escrita da mesma forma. E o que significa coa? Essa palavra sem acento? A contração da preposição com mais o artigo a. É uma contração arcaica. Se o menino põe isso numa redação, não vou dizer que está errado. Não vou dizer que ele está querendo tirar onda com minha cara. Porque, ele foi com a namorada. Existe. Mas, como eu falei, é uma contração arcaica.
apesar de existir, não se utiliza. Então, você tinha aqui o acento de diferenciação para mostrar que é coa do verbo coar e coa de coa namorada. Os paulistas, eles falam com... Vai com quem? Com a namorada. Com a namorada. Já faz contração, pior do que essa aqui. Né? Vai com quem? Com a namorada. Com o namorado. A gente acaba não pronunciando com a. O acento diferencial de número vai acontecer com estes dois verbos e os seus derivados. Foi algo que eu trabalhei na aula passada com vocês. O verbo ter na terceira pessoa do singular e o verbo ter na terceira pessoa do plural. O verbo vir, singular, plural. Mas lembrem-se, por exemplo, que os seus derivados vão seguir o mesmo paradigma. O que é paradigma? Modelo. Então, vai seguir o mesmo modelo, o mesmo paradigma. Eu tenho aqui o prover, que vai seguir o paradigma de vir? Não, vai seguir o paradigma de ver. E o paradigma de ver como é? A duplicação do E. Eles provêm com duplicação de E. E ele provê, porque o verbo ver na conjugação de terceira pessoa fica como? Ver. Então, vai seguir o mesmo modelinho, tá? O verbo vir, o verbo provir, no caso, ele provém, nesse caso, com um acento, porque é um oxítono terminado em "em", e eles provêm com acento diferencial. Como é que tem um verbo que você só vai reconhecer a correção da questão? Você só reconhece a correção da questão quando tem esse domínio aqui dessa teoria, que é o verbo intervir. Bom, eu quero a seguinte conjugação do verbo intervir. É o verbo intervir indicando que alguém praticou essa ação num passado perfeito. Interveio ou interviu? Intervir. Ele vai seguir o paradigma do vir. E o vir no passado é ele veio. Então, por isso que vai ficar interveio. Porque o verbo não é interver. Se fosse interver, você ficaria como? Interviu. Mas como é intervir, fica interveio. E é estranho, né, o interveio, de pronunciar. Por isso que eu coloquei. Gente, é um dos verbos mais cobrados. Porque aí você traumatiza e nunca mais esquece. Aí você fica nessa neurose sem pensar no paradigma. Paradigma, como eu falei, é modelo. Pensa no paradigma, vê essa finalização, porque os verbos vão ter 3 paradigmas. Primeira conjugação, aquela que termina com a. Segunda conjugação, aquela que termina com er. E terceira conjugação, aquela que termina com i. Os verbos pertencem a essas famílias. Na maioria das vezes, as famílias vão estabelecer um paradigma que irá ser respeitado pela conjugação dos verbos. Na maioria das vezes. Então, se esse verbo vem do vir, vai ficar ali com concordância do vir, tá? Belezinha? Pode ir? Ou peraí? Vamos lá. Aqui, facultativo, acento de forma e forma, principalmente o para perdeu. Mas existe uma brecha no novo acordo que indica quando houver ambiguidade, você pode trazer novamente para a estrutura o acento diferencial. Se houver no contexto. Se eu tiver a possibilidade de fazer a dupla leitura e com coerência para um ou para outro, entendeu? Não. Quando eles colocam forma e forma na prova, eles colocam justamente para perguntar ao candidato do acento diferencial. Depende.
Porque se a questão for uma questão sobre ambiguidade, é necessário o acento diferencial para evitar ambiguidade no texto. Entendeu? Aí é correto. Porque você prioriza a coerência textual. Aqui é facultativo, portanto, e aqui embaixo, para os acentos diferenciais, vale ressaltar que se o contexto não der conta, ele será obrigatório. Para o acento diferencial de sentido, tá? Então, o contexto ele tem que possibilitar a clareza textual e se o acento comprometer isso, já foi. Deu para entender direitinho? Vamos fazer exercício? No que se refere à acentuação gráfica dos vocábulos que aparecem no texto, é correto afirmar que a gente não precisa do texto para fazer essa questão. Tá? É possível afirmar que café e econômica são acentuados pela mesma regra. Verdadeiro ou falso? No olho, você diz que isso aqui é falso, porque café é uma oxítona. E toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens, e depois do novo acordo ortográfico, em ditongo, aberto e decrescente, vai ter acento. E aqui trata-se de uma paroxítona, e toda proparoxítona tem acento. Século é acentuado por ser paroxítono. Verdadeiro ou falso? Ele é... Não, paroxítono não, desculpa. Proparoxítona. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Século é acentuado por ser uma proparoxítona. O que é ser proparoxítona? Última, penúltima e penúltima, antepenúltima sílaba é a sílaba mais longa. E rápida por ser paroxítono terminado em vogal. Mentira, isso aqui também é uma proparoxítona. Pará e Rondônia são paroxítonos terminados em A, por isso são acentuados. Pará é uma oxítona terminada em A, Rondônia é uma paroxítona terminada em quê? Em ditongo, só que esse ditongo ele é crescente, por isso que ele não faz parte da regra de oxítona. O acento gráfico ocorre em país e características, pois ambos os vocábulos contêm i tônico, formando sílaba sozinho, seguido ou não de S. País, como é que eu separo? País. Isso aqui é o que, gente? Tem acento por quê? Porque é um hiato acompanhado por S e tônico. Vai ter acento. Características, eu tenho essa divisão, portanto, é uma proparoxítona. Ele não está sozinho, está junto com R. Não é um hiato. Ele tem acento por se tratar de uma proparoxítona. Princípio e Rondônia são acentuados pela mesma regra. Não tem para onde correr, tem que ser essa aí. Bom dia, gata. Eu tenho aqui, portanto, princípio. Aqui, Rondônia. Eu tenho paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ok? Por isso que vai ter acento. É essa aqui a nossa alternativa. Os vocábulos cinquentenário e império são acentuados devido à mesma justificativa. O mesmo ocorre com o par de palavras apresentado em. Gente, essa questão aqui é uma questão que algumas pessoas e muitas pessoas erram ou demoram muito para fazer. Por que demoram muito para fazer? Porque olham aqui cinquentenário e percebem que cinquentenário é uma paroxítona terminada com ditongo crescente. E império também é uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Então, você tem regra de paroxítona. Aí, você sai daqui do enunciado e vai para a questão procurando o quê? Qual é o par de palavras que segue a ideia de a mesma regra de paroxítona? Aí você analisa essa, não acha e tem que voltar para identificar
qual é a adequada. Ele não está pedindo a mesma regra desse par, ele está dizendo que é um par que tem a mesma regra. Tá vendo, Dri? Nesse momento não é o conteúdo. Nesse momento é a leitura do enunciado. Gente, é muito importante. Eu não fazia isso. Quer dizer, eu fazia, mas não era assim. Antes eu dava todos os meus slides de teoria e apresentava uma lista de questões ao final para fazer. Mas depois que eu peguei os meus slides e coloquei junto com a teoria os exercícios, o rendimento é muito melhor. Porque você não tem, às vezes você não tem dificuldade com o conteúdo, até você sabe o conteúdo, mas tem tanta dificuldade em compreender o enunciado que não marca a questão por uma coisa boba. Tá? Então aqui você vai ter prêmio e órbita. Prêmio é o quê? Paroxítona terminada com ditongo crescente. Órbita é uma pró-paroxítona. Os pares não se assemelham. Rápida e tráfego, pró-paroxítona, pró-paroxítona. É uma questão fácil. Só que você passa dessa letra B porque você está procurando a paroxítona e não uma que tenha o mesmo par. Satélite é o quê? Pró-paroxítona e ministério, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Pública, pró-paroxítona, experiência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Sexagenário, paroxítona terminada em ditongo crescente e próximo, pró-paroxítona. Aí você chega aqui e diz assim, opa, alguma coisa não cheira bem. Todas elas têm paroxítonas, mas apenas essa aqui tem um par de palavras com a mesma regra. Essa questão é horrível. Letra B, é a questão de velocidade. Quer dizer, todas têm uma parola, a única que não tem uma parola. É a pegadinha. Vamos para a hora da aventura. Alguns vocábulos sofrem alteração de timbre da vogal tônica ao serem flexionados, como ocorre em olho e olhos. O que é a alteração do timbre da vogal? No singular, eu tenho uma vogal fechada, olho, e no plural eu tenho uma vogal aberta, olhos, igual a porco e porcos, caroço e caroços. Mas já viram como é que o pessoal fala? Até a gente mesmo, quando está falando rápido, fala os porcos, os caroços. Aí voltamos e corrigimos. Mas tem gente que não consegue voltar e corrigir, porque não consegue perceber a diferença, tá? O mesmo fenômeno, ou seja, mudança de timbre de vogal no momento em que nós fazemos o plural, pode ser verificado nas seguintes palavras do texto. Letra E. E a única que está no plural? Não, boneca está no plural também. Aí você tem defeituosos e defeituoso. Então você tem uma mudança realmente de timbre. Na pronúncia das palavras, às vezes acrescentamos ou suprimimos fonemas. O que são fonemas? Sons. Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça, nem de supressão, nem de adição. Marcaram qual? E bem na cara, né? Peraí, gente, todo dia eu faço um passe virtual e o cara ele pronuncia uma palavra inadequadamente. Aí toda vez que eu estou fazendo o passe virtual, eu lembro, eu vou pegar essa palavra para colocar
mas esqueço. Na hora da aula, esqueço. A gente tem uma dificuldade muito grande em pronunciar as consoantes que estão sozinhas, sem apoio vocálico. Em dignidade, a gente consegue pronunciar bem. A gente não pronuncia dignidade, a gente pronuncia dignidade. Né? Quando nós temos essa consoante sozinha, ela meio que é aspirada pela sílaba anterior. Se não houver sílaba anterior, ela vai ser meio que aspirada pela sílaba posterior. Rose, como assim? Pneu. A gente pronuncia como? Pneu. Mas se nós fôssemos pronunciar o que está de fato escrito aqui, nós pronunciaríamos como pneu. Pneu. É meio que jogado. Ritmo. A gente não fala ritmo. A gente fala ritmo. Repare que é sugado. Aí você encontra palavras como opto, que algumas pessoas falam o quê? Eu opito. Aí quando nós falamos eu opito, quando eu exponho isso, né, de eu opito, as pessoas acabam questionando, mas que erro grotesco. Mas às vezes nós erramos também esse fenômeno. E a palavra que eu sempre esqueço é uma palavra que todo mundo utiliza com bastante frequência, mas não sabe fazer essa supressão, tá? Mas enfim, no fim dessa canção, em submissão, nós temos dois S's, duas letras com apenas um som. O subir, a gente adiciona o I. Só que essa adição do pneu, do submissão, do advogado, nós permitimos. Nós não marginalizamos no Brasil. Mas a pronúncia opito, nós queremos marginalizar. Repararam a incongruência dos fatos? Mas, enfim, opito não é certo, tá, gente? É opto mesmo. Absurdo, a gente não fala absurdo. A gente fala absurdo. Eu tenho a inclusão aqui de um I. Dignidade. Se a gente fosse pronunciar realmente o que está escrito, nós pronunciaríamos dignidade. Então, ficaria meio português, né? De Portugal. A única que tem a mesma quantidade de letras e de fonemas é a palavra delito. Eu quero o meu avesso. O substantivo destacado, quando escrito no plural, mantém o som fechado da vogal. Então, como é que é a pronúncia de avesso no plural? Avessos. Mas como é que a gente escuta muita gente falar? Avessos. Tá? Mas nesse caso, eu tenho a manutenção do som fechado. Ele não abre. O timbre da vogal tônica do substantivo, quando escrito no plural, altera de fechado para aberto em. Aí aqui é outro problema de enunciado. É outra pegadinha de enunciado. Porque acima você viu uma palavra que não altera. E embaixo ele está querendo que você encontre uma palavra que altera. Não é o gabarito não é a teoria que vai gerar implicações aí. É justamente o enunciado que gera implicações. Belezinha? Vamos lá ver? Vamos. Bolso. É bolsos. Bolsos, nem consigo pronunciar. É fechado também. Então aqui não altera. Caroço. Caroços. Esse altera. Contorno. Contornos. Eu nunca vi ninguém falar contornos, mas deve ter quem fale contornos. Acordo e acordos. Almoço e almoços. E a gente fala como? Aliás, a gente nunca coloca essa palavra no plural. É difícil. Aí, como a gente nunca coloca essa palavra no plural, se depara com essa palavra na hora da prova e fica meio confuso. É igual tem uma outra. O plural de gravidez.
gravidezes. Mas a gente tende a querer substituir por gestações. E o plural de giz? Giz. É uma caixa. Para evitar problemas, a gente compra uma caixa de giz e acabou, né? Mas gizes. Os gizes acabaram. Empurra aí, por favor, filha. Gizes. Chega a dar ojeriza. Opa. Oxi. Tá. Considere a seguinte frase escrita por um aluno do ensino fundamental. Não deixe matar os passarinhos. A forma deixe, em lugar de deixe, ilustra um caso de inadequação. De que tipo? Fonoortográfica. Ó, vocês sabem o que é morfologia? Morfologia é estudo. Então, é o estudo da forma. Mas não é o estudo da forma pura e simplesmente. Porque, por exemplo, o para aqui tem uma forma, não é? Aí a classificação morfológica desse para é uma classificação de que tipo? Depende do contexto. Porque em alguns contextos vai ser a classificação de preposição, em outros contextos vai ser a classificação, a identificação de um verbo. Eu só vou conseguir diferenciar porque as palavras vão apresentar características em um determinado contexto. Portanto, morfologia não é pura e simplesmente identificar a forma da palavra. É identificar a forma e as características assumidas no contexto. Deu para entender direitinho? Belezinha? Posso ir para aí? Vou lá. Entendeu, Aninha? Só no final que boiou um pouquinho. Tá. Lembra de Micael no momento para tudo? Vai ser fonoortográfica, porque eu estou analisando cada um dos ornamentos. Morfologia é quando você estuda a forma, analisando as características dessa forma no contexto. Então, qual é a palavra que tem como característica dar uma qualidade a um substantivo? Principalmente o adjetivo. Então, a característica principal do adjetivo é qualificar o substantivo. A característica principal do verbo é introduzir uma informação, que eu chamo de predicado. Então, se não estiver introduzindo uma informação, eu não vou chamar de verbo. Ok? Outra característica morfológica do verbo é a possibilidade de ele flexionar. Ele muda muito a sua forma. Então, é a classe gramatical que mais varia. Fonológica. Fono é som. Mas o problema aqui é somente sonoro? Não. Fonoortográfica, sonoro e grafia. Na realidade, eu a princípio pensei que seria essa, mas quando eu vi essa fonoortográfica, eu pensei que fugisse da classificação do gramatical. Porque é só morfológica, sintaxe, entendeu? Não. Aqui é porque esse erro aqui é um erro somente fonético? Não. É um erro também ortográfico. Por que é um erro de fonema? Porque ele, por pronunciar o I, acha que também vai se escrever com I. Então, o erro ortográfico ele só é gerado por causa da percepção fonológica. Então, por isso que é uma inadequação fono-ortográfico. Eu notei essa questão e depois eu reavaliei e achei que não existia. Essa junção. Ó, se existe morfossintática, existe fonoortográfica. Eu nunca tinha visto. Entendeu? Morfo, sim, já vi. É engraçado, né? Porque a dúvida, a sua dúvida está justamente na nomenclatura dada. Ela consegue perceber claramente aqui, mas não consegue admitir que exista essa junção. Eu
E isso é muito bacana de nós trazermos para a aula. Morfossintática, morfo é forma, ou seja, e suas características para o contexto. E sintático está relacionado aqui às relações que estarão sendo estabelecidas. Sintaxe, o sinônimo da palavra sintaxe é justamente relação. Sintaxe é funcionalidade, um para quê? A palavra está aí para quê? A palavra está aí para qual função? Para exercer qual função? Por isso que a gente chama de função sintática. Mas se a gente falar somente sintaxe, já temos que analisar que sintaxe é relação e funcionalidade. Belezinha? O erro aqui é fono-ortográfico mesmo. Agora, esse erro do aluno aí, que a gente não pronuncia as palavras como deve ser. Por exemplo, em espanhol, se é isso, tem que pronunciar isso. Se é isso, você não pode, como aí, deixe, você não você deixe, você deixe. Então, por isso que termina ouvindo só a Será que não tem nenhuma diferenciação entre som e pronúncia no espanhol? Você tem que pronunciar o que está se pedindo. Se é o C, é só você tem que pronunciar. E a gente... É porque eu não... Dia, TT, você botaria, vai pronunciar na hora de escrever, vai estar com muita dificuldade. Hã? O quê? Não, porque no português a gente tem norte falando bom dia, pensando no país norte e sul, tá? Pensando no país norte e sul, não sudoeste, noroeste, nordeste. Você tem bom dia, algumas regiões. Na Bahia você tem bom dia, que é mais chiante. Aí você tem a minha tia, né? É a minha tia. Então depende, é uma variação. Tia, por exemplo, em espanhol, a gente fala tia, tia. A gente não fala, a gente fala chiante. Se você não fala tia, não fala como fala em português, chiante, você chega mais. Ah, sim. Entendeu? Você não fala tia, você não pode. Se você fala, eles corrigem logo. Porque dá variação mesmo, né? Você tem que. Você não aprende a falar. Mas veja só, o T, ele no português, ele pode ser pronunciado de duas maneiras. Então não é uma questão de, no espanhol só tem uma maneira, mas aquela a gente não tá acostumado.